Olá, estamos aqui para mais uma aula de Proxy. Hoje o nosso assunto será os servidores de cache Proxy. Tópicos a serem abordados nessa aula: configurando o cache de página e arquivos, adicionando restrições de acesso, Proxy com autenticação. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de entender como se configura um cache Proxy, adicionar restrições de acesso, configurar a autenticação no Proxy. Então vamos lá, pessoal. Nós já vimos bastante, já sabemos o que é um Proxy, já verificamos que ele é muito utilizado na área de segurança. Agora nós vamos falar sobre a utilização do cache. Como nós já dissemos, o cache é uma área no disco onde ficam gravadas as informações. E como que é essa área? É um espaço em disco, aquele espaço vai ficar reservado. Então se eu colocar lá que eu vou ter um cache de 1 tera, que é um valor bem grande, eu vou ter 1 tera reservado somente para o cache. Eu não vou poder utilizar nada, nada pode ser gravado nesse espaço. Então ele fica com um espaço separado e todas as navegações que acontecerem pela empresa, da internet, vão ficar neste local. Quanto maior for a capacidade do cache Proxy, mais informações você vai poder gravar. Então isso significa que vai demorar mais tempo para ele ter que começar a apagar as mais antigas. Mas isso vai depender da disponibilidade que você tem de disco, né? Muitas empresas usam, como já dito, no servidor Linux, se você estiver utilizando o Squid e com o cache habilitado, um tamanho um pouco menor. Isso vai depender da necessidade de cada empresa. Tá? Então, mas para que realmente serve esse cache? Você falou. A palavra cache, ela vem do começo da informática. Cachear ou cachear é você deixar a informação que vai ser mais utilizada em um local para que ela fique disponível. E com isso você melhora a performance. Isso é a base da computação. Então, o cache no Squid, ele utiliza todas essas tecnologias que há muitos anos já foram criadas. E para fazer a configuração, é só você configurar o tamanho do cache? Não. Você configura o tamanho do cache, você configura se ele vai separar em pastas, você configura se ele vai gravar HTTP em um lugar, HTTPS em outro. Então você tem um leque de configurações que você pode fazer. Então essas configurações vão depender, como eu já disse, das necessidades da empresa. E esse cache, quem tem acesso, é só através da estação com o Proxy. O administrador até tem acesso a essas informações. Deu um problema, porque, lembrando, vão estar trabalhando com arquivos, com imagens, com figuras. Pode acontecer de você ter um problema. Não é normal. Aí o administrador consegue ir lá e limpar esse cache. O que é limpar o cache? Apagar tudo que está lá e começar de novo. Ninguém vai perder nada. Os usuários, para o usuário, isso vai ser transparente. Então, tudo isso funciona, tá, de background. Então, o cara não vai ter necessidade de falar para o usuário, ó, perdeu o cache, porque ele não vai estar perdendo nada, porque tudo que ele utilizou já vai estar no equipamento dele. E aí o que acontece? A gente precisa compreender uma coisa importante, que é a criação de regras. Então, eu posso bloquear o acesso, porque imagina se você deixa liberado o Proxy com informações importantes e todo mundo começa a mexer. Então, na verdade, somente o departamento de TI, como eu já disse, que pode ter acesso às configurações, e eu posso colocar níveis de segurança, níveis de acesso. Então eu vou configurar o usuário, como eu configuro um usuário lá no Windows. Eu vou configurar esse usuário no meu Proxy. Então eu vou lá, colocar o usuário, colocar que departamento que ele faz parte, vou colocar o que ele tem direito a fazer e vou colocar a senha. Lembrando, a senha quem tem que colocar é o usuário, porque desde que eu faça um sistema autenticado, o usuário fica responsável por tudo que ele faça. Então, imagina, você saiu de férias e passou a senha para o seu amigo. O seu amigo tentou invadir o servidor Proxy da empresa.
e ficou lá registrado no log. Quem será responsabilizado? Você. Então, a senha ela é pessoal e intransferível. Isso é uma base de segurança. Então, muito cuidado com isso. E aí, com essas regras, onde que estão os principais benefícios de eu ter regra? Eu posso determinar o tamanho que cada usuário pode armazenar de acesso. Então o cara não pode. O tamanho do arquivo que ele vai fazer download. Vocês sabem que o que consome mais banda é fazer download. Então, um monte de gente fazendo download, esse download vai ficar lá, vai dentro para o cache e depois vai para a máquina dele. Aí eu posso determinar na configuração qual que é o tamanho máximo desse download. Posso proibir ele de fazer o upload, que é subir arquivos para a internet. Então, isso daí são regras e são as principais regras que você tem na configuração. Com isso, você consegue otimizar a empresa e preparar o ambiente para que ele seja o mais sadio possível. Seguro, mais rápido, mais controlado, e a segurança não é só para a empresa, a segurança é para você também. Imagina se a pessoa invade o seu equipamento, tem informações suas lá pessoais que você usa na empresa e essas informações são roubadas. Então, muita atenção nisso. O que é um proxy autenticado? Quando você fala autenticado, usuário e senha, pô, mas eu já usei o meu usuário e a minha senha para poder entrar no sistema, para poder entrar aqui na rede. Então, quando eu falo disso, é um outro usuário que vai estar junto com a configuração. Então, um exemplo prático. Você vai clicar lá no Google, você vai clicar no Chrome, né, para acessar lá o Google, ou em qualquer tipo de browser. A hora que abrir o browser, vai aparecer uma janelinha quadradinha no meio, pedindo o seu usuário e senha, independente de você estar na rede ou não. Então, e você está usando a rede, está usando os servidores, banco de dados, está fazendo os seus trabalhos, tudo lá. E aí quando você vai acessar a internet, a hora que você clica lá no browser, ele aparece essa janelinha. Quem forneceu essa janelinha? Veio direto lá do proxy. Aí você vai colocar o seu usuário e vai colocar a sua senha. Uma configuração importante, que normalmente se faz nesse tipo de servidor, é não permitir que você grave a senha. Porque se você deixar a senha gravada e sair, ou qualquer pessoa mexer ali, ela vai ter acesso a seu acesso na internet. Então, normalmente, é lógico que isso tem que ser visto com a empresa, como que vai ser feito, mas é recomendado que não se grave a senha. Então, toda vez que a pessoa for entrar, ele pede usuário e senha. É lógico que o usuário vai não se sentir muito confortável, vai reclamar, falar que demora, que esquece a senha. Então, mas isso aí são detalhes de segurança. Uma outra coisa importante, a troca das senhas. A troca da senha, ela deve ocorrer com uma certa periodicidade. O que é periodicidade? O período. Porque imagina você ficar com a senha lá o ano inteiro. Se alguém percebeu, alguém conseguir pegar a sua senha, é complicado. Então você deve alterar a senha. Isso é configuração também. Você entra lá no proxy, coloca, ele fala, ó, a sua senha venceu, coloque uma nova senha. Então, você viu quanta coisa dá para você fazer utilizando o proxy. Então, bastante atenção nessas configurações. Deixo aqui para vocês, como dica de leitura, exemplos de configurações de proxy de autenticação da web. É um material bem rico, esse material mostra para vocês como vocês fazem as configurações do proxy para acesso à web. Prestem bastante atenção nele. E o vídeo Squid, autenticação de usuário. Ele mostra todo o processo e todos os passos que são necessários para que você consiga fazer a autenticação de usuário no Squid. Chegamos ao final dessa videoaula, servidores de cache proxy. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.